E houve um dia, como nenhum outro, onde, para enfrentar uma ameaça terrível, os maiores heróis da Terra se juntaram. Mas nenhum mutante estava entre eles. Não, até recentemente, até o selo Nova Marvel e os eventos de Vingadores versus X-Men, que antecederam esse selo. E a gente vai explicar tudo isso hoje no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo um vídeo aparentemente um pouco fora da curva, isso porque a gente vai trazer para vocês Fabulosos Vingadores, pedido dos nossos inscritos. E não se deixe enganar pelo nome, mas é uma equipe X, é uma equipe mutante sim, meio a meio. Mas a gente sempre considerou o Excalibur uma equipe mutante e os Fabulosos Vingadores não são diferentes. São uma equipe que se propõe a ser uma equipe de super-heróis tradicionais, mas que inclui mutantes nas suas fileiras, e que não surgiu assim à toa. Eu falei aí na abertura, depois dos eventos de Vingadores vs X-Men, a Marvel produziu todo um novo selo, Nova Marvel, onde todos os seus títulos recomeçaram a partir do número 1. É claro, o cânone, a trajetória desses personagens não foi zerada, mas era uma nova fase, marcada por uma nova numeração, e o divisor de águas tinha sido o mega crossover Vingadores vs X-Men. E é claro, ele não poderia deixar de trazer repercussão para os próprios títulos envolvidos. E aí nós temos alguns dos momentos mais importantes do cânone dos X-Men que se seguem a essa saga, sendo mostrado exatamente em Fabulosos Vingadores. Isso porque, como exemplo aí, o Professor X faleceu durante Vingadores vs X-Men e seu enterro, sua despedida lá no Instituto Xavier não é mostrado na revista dos X-Men, é mostrado em Fabulosos Vingadores. Mas o que são esses Fabulosos Vingadores? Vingadores vs X-Men, Ciclope tinha a crença férrea de que a chegada da Fênix de volta ao planeta Terra, em busca de Esperança Summers como sua hospedeira, traria de volta os mutantes, que desde o dia M, desde que a Feiticeira Escarlate disse chega de mutantes, não nasciam mais. Muitos, mas assim, 90% deles havia perdido os poderes, e os poucos que sobreviveram, quando viessem a falecer, não deixariam herdeiros no planeta. A raça mutante estava destinada ao fim. Então, Ciclope era partidário da ideia de que a Fênix, de que uma mutante, Esperança Summers, a única mutante nascida após o Dia M, ao ser possuída pela entidade Fênix, traria todos os mutantes de volta. E ele não estava errado. Mas essa certeza levou ao confronto com os Vingadores, que queriam tirar Hope Summers da Terra para evitar a destruição que a Fênix poderia causar ao chegar. Eu, lendo a mesma saga que muita gente leu e deu razão para os Vingadores, acho que eles fizeram uma lambança. Já dei um pouco minha opinião quando a gente fez aqui o vídeo de Vingadores vs X-Men, que tem aqui no canal, vou deixar nas telas finais para você poder conferir. Mas muito importante aí, o próprio Capitão América reconhece parte do erro e reconhece uma coisa: o que os Vingadores fizeram pelos mutantes em todo o tempo de perseguição e opressão que a sua espécie, os mutantes, passam no universo Marvel. O Capitão América não soube responder a isso, mas com a ideia na cabeça, ele criou uma nova iniciativa, o Esquadrão de Unidade dos Vingadores. Alguns dos Vingadores mais populares ao lado de mutantes, de membros dos X-Men, agindo juntos como super-heróis, em nome do sonho de coexistência pacífica do Professor X. O sonho de coexistência pacífica baseava-se inicialmente em os X-Men agirem como super-heróis e mostrarem à humanidade que os mutantes eram de confiança, que quando existissem mutantes malignos, inclusive os X-Men agiriam para detê-los em defesa da humanidade. E Fabulosos Vingadores vai ser a reencarnação desse sonho, mas mostrando aí alguns seres humanos, mesmo sendo seres humanos mutados aí, e um deus asgardiano, que emprestam seu nome, seu status, sua credibilidade aos mutantes. Assim, ia se inaugurar um grupo, incluindo a Feiticeira Escarlate, que naquela época era considerada mutante e já era uma vingadora de longa data. Thor, o asgardiano do qual eu lhes falei agora, o próprio Capitão América, Vespa, que estava afastada da equipe já há algum tempo, e eles tentam trazer Magno, que inicialmente diz que vai socorrer a equipe e ajudar a equipe, mas que pretende manter seu recente juramento de não violência. Ele se converteu a essa prática e diz que vai agir aí como relações públicas da equipe e como aconselhador, mas que não vai entrar em campo. Do outro lado, em que pese que Wolverine já é dos Vingadores há algum tempo, ele vai ser colocado nesse esquadrão, mas o Capitão América vai recrutar para ser líder da iniciativa Alex Summers, o Destrutor, irmão de Ciclope, que está preso pelo assassinato de Xavier desde os eventos de Vingadores vs X-Men, mas que prestou serviço militar nos Estados Unidos, foi líder do X-Factor, que agia sob supervisão do governo,
inicialmente sob supervisão de Valerie Cooper e depois do próprio Forge. Vampira, a pedido do próprio Wolverine, e Wolverine vai recrutar nesse primeiro arco Shiro Yoshida, o Solaris, que estava inclusive precisando de motivação para viver, desde que no momento de fraqueza se deixou corromper por Apocalipse. Desde então o Shiro virou um alcoólatra inveterado e Wolverine, como bom amigo que é, estendeu a mão para tirá-lo de lá. Mais do que isso, o trouxe para seu esquadrão de unidade. No Brasil, essa equipe já teve 6 volumes de capa dura publicados sob o selo Nova Marvel. E você também podia encontrar suas histórias mensais na revista Avante Vingadores, em todas as suas encarnações posteriores a Vingadores vs X-Men. E eu vou citar esses arcos de passagem aqui, mas não vou resumi-los, vou falar apenas as principais mudanças no cânone da equipe em cada um desses arcos. E aí, se você quiser que algum deles, ou até todos eles, venham para o nosso X-Men Sagas para ser resumidos nos mínimos detalhes, deixa nos comentários que a gente atende para você, beleza? Mas antes de entrar no cânone dessa equipe mutante, que não é uma equipe X, se inscreva no canal Fator X se você ainda não é inscrito. Aproveite e ativar o sininho. E quando chegar ao final desse vídeo, se você gostou do vídeo, aproveite curtir e compartilhá-lo, colando esse link em algum grupo do WhatsApp ou do Facebook que é sobre X-Men, que é sobre os Vingadores nesse caso, mandando para aquele seu amigo que gosta de X-Men, que gosta dos Vingadores, que gosta dos fabulosos Vingadores. Ajuda a gente a espalhar o canal Fator X por aí e encontrar mais X-maníacos dispersos pelo YouTube. E tem aqui na descrição o link de cada uma das histórias dos fabulosos Vingadores que eu vou citar aqui para você adquirir pela Amazon, e adquirindo por esse link aqui você ajuda o canal Fator X, além das nossas redes sociais, com muito mais material extra, com muito mais informações sobre os mutantes e sobre os fabulosos Vingadores. Então fica mais esse convite para você. Não sai daqui sem conferir também a nossa descrição. Agora vamos lá para o resumo do cânone desse grupo de super-heróis misto aí de Vingadores com X-Men. E a gente começa por A Sombra Vermelha, que tem parte dos eventos que eu falei aqui no começo do nosso vídeo já, né? A fundação da equipe, Wolverine indo buscar Shiro Yoshida, a conversa do Capitão América com o Ciclope, a ideia de criar o Esquadrão de Unidade. Só que tudo isso é do lado dos Vingadores e dos X-Men. Então nós temos o lado do inimigo, do grande vilão desse arco aqui, que vai ser o Caveira Vermelha. Mas não o Caveira Vermelha que a gente conhece, o Johann Schmidt, que já enfrentou o Capitão América durante tanto tempo, que tem todo esse histórico de confronto acumulado com o super soldado desde a época da Segunda Guerra Mundial. Mas um clone dele que foi desperto no século XXI e colocado a par de tudo que aconteceu desde o período da Segunda Guerra. Ele mantém as memórias do original e, colocado a par de tudo que aconteceu, ele se considera o novo Caveira Vermelha. E é esse clone que vai decidir voltar o ódio dos mutantes, aquele grande apelo segregacionista que o próprio nazismo tinha contra os judeus, agora contra os mutantes. E ele acha que o melhor momento para isso é justamente agora, depois de Vingadores vs X-Men, do assassinato de Charles Xavier, mas também de tudo que Ciclope fez, junto com o resto do Quinteto Fênix, em nome dos mutantes, a partir de Utopia durante a saga. Para isso ele vai fundar os seus S-Men. Nós temos os X-Men, nós vamos ter aí os S-Men. O X é do Fator X, mas é também do Professor Xavier, do Professor X. E o S do Caveira Vermelha é de Skull, é da Caveira, é dele mesmo. E ele vai reunir pessoas com poderes que acreditam ter motivo para odiar os mutantes. Vai formar essa equipe. E a primeira missão dessa equipe vai ser roubar justamente o cérebro do Professor X, que vai ser testemunhado pela Feiticeira Escarlate por Vampiro, e vão acabar, inclusive, sendo derrotadas por ele e caindo aí sob seu domínio. Em determinado momento desse arco, até Thor, o Deus do Trovão, vai ser dominado por João Honesto, propaganda viva dos S-Men. Esse arco vai terminar com a derrota do Caveira e dos seus S-Men, mas os X-Men não vão conseguir obter de volta o cérebro do Professor X, que essa versão do Caveira enxertou em seu próprio cérebro, para assim ter acesso aos poderes do telepata mais poderoso na Terra, agora morto. Destaque na conclusão desse arco, nós vamos ter a morte do Ceifador, o irmão de Magno, o irmão vilão de Magno, que vai atacar a equipe durante sua apresentação e vai acabar sendo morto acidentalmente por Vampira, que absorve os poderes de Magno, mas não faz ideia do quão forte ele é, vai desferir um golpe contra o Ceifador, vai acabar matando ele sem nenhuma intenção. E a abdução dos filhos de Arcanjo. Esses filhos de Arcanjo foram concebidos enquanto ele substituía Apocalipse durante o arco A Saga do Anjo Negro, da X-Force de Wolverine, inclusive, e que tem o mesmo autor dessa fase Fabulosos Vingadores, desses primeiros arcos que eu estou resumindo no vídeo de hoje para você conhecer as origens da equipe.
E eles são abduzidos por Kang, o Conquistador, que também vai ter importância no nosso próximo arco. Os Gêmeos do Apocalipse. E são justamente esses dois filhos de Arcanjo que vão ser os protagonistas, pelo menos do lado dos vilões, no próximo arco da equipe Os Gêmeos do Apocalipse, onde nós vamos ver que eles foram criados por Kang, o Conquistador, no futuro, muito maltratados. A gente vai ter encadernado nesse volume até uma tain da Era de Ultron, mas que, no caso da história dos Gêmeos, é linear, porque eles estão lá no futuro de Kang. Kang manda eles de volta para viverem um tempo ali, para cumprir uma missão durante o universo Marvel 66, transformado pelos eventos da Era de Ultron. Então, para eles vão se lembrar de tudo, enquanto o resto do universo Marvel vai esquecer. E os Gêmeos do Apocalipse voltam ao passado, querendo trazer vingança contra Kang o Conquistador, num plano muito bem elaborado para impedir que Kang ascenda ao poder lá no seu futuro, onde tudo ele governa. E para isso, nós vamos ter de tudo, desde o assassinato de um Celestial, que vai provocar a ira dessa raça, até a usurpação por parte dos Gêmeos do controle do clã Akaba das mãos de Genocídio, o herdeiro do Apocalipse em Sabanur. Eles são os herdeiros do Apocalipse mais recente, o Warren Washington, em um plano para se evadir da Terra com todos os mutantes. E isso tem que ser impedido pelo Esquadrão de Unidade, mas o Esquadrão de Unidade vai se encontrar dividido. Isso porque eles vão vazar para a equipe o fato de Wolverine ter matado Daken, seu filho, que foi membro da Irmandade de Mutantes. No volume passado da X-Force, o mesmo volume que foram concebidos os filhos do Anjo Negro, os filhos dessa versão do Apocalipse que foi o Warren Washington III. E isso vai provocar a expulsão dele dos Vingadores e a divisão do Esquadrão de Unidade. E é essa divisão que vai provocar a derrota dessa equipe no arco seguinte, Ragnarok. E apesar do Ragnarok se referir à morte dos antigos deuses, à morte dos deuses asgardianos, nesse volume nós vamos testemunhar a morte do planeta Terra, pelas mãos do Celestial Exeter. Exeter a gente citou aqui recentemente, um vídeo nosso sobre os Celestiais, sobre todos os Celestiais que tinham a ver aí com os mutantes em algum momento do seu cânone. Exeter, executor dos Celestiais, vem para destruir o planeta e consegue fazer isso durante o Ragnarok, pois não é impedido pelo Esquadrão de Unidade, que está dividido por todas as informações e por todas as maquinações que os gêmeos Amy e Uriel, os filhos do Arcanjo, os filhos do Anjo Negro, utilizam contra Wolverine. Mas a Feiticeira Escarlate, no meio dessa divisão toda, forma um plano alternativo. Os gêmeos querem convencê-la a fazer um feitiço para abduzir toda a raça mutante para dentro de uma arca que eles construíram e assim salvar os mutantes, pelo menos, da fúria de Exeter. A Feiticeira Escarlate decide aceitar, mas ela está mentindo. Ela planeja trazer todos os mutantes para lutarem na arca, derrotarem Amy e Uriel e assim tentarem deter Exeter. Mas, para realizar o ritual, ela precisa das energias de Simon Williams, o Magnum, que tem se recusado a entrar em campo desde então. O problema é que Vampira não acredita na Feiticeira Escarlate. Então, quando o Esquadrão de Unidade está ali dividido, Vampira acaba por matar a Feiticeira Escarlate antes que ela termine de conjurar o feitiço. Mas as energias já foram liberadas. A Feiticeira Escarlate, inclusive, utiliza as energias residuais de Simon Williams, o Magnum, inclusive fazendo com que ele deixe de existir, resquícios dele são absorvidos pela própria Vampira, para trazer os mutantes. Mas como ela está morta, ela é ferida durante a execução do ritual de maneira letal por Vampira, que duplicou os poderes de Wolverine, ela não está viva para libertá-los. Assim, todos os mutantes surgem na arca, mas em invólucros preparados pelos Gêmeos do Apocalipse, acabam sendo prisioneiros deles. O Esquadrão de Unidade vai ser arrasado e apenas Destrutor e Vespa vão escapar livres dentro da arca, sem estar nos invólucros e sem ser mortos no processo. Fabulosos Vingadores, Vingar a Terra. Em Vingar a Terra, nós vamos ver aí Destrutor e Vespa planejando trazer tudo de volta como era antes, com a ajuda do Fera. O resto dos mutantes, inclusive os X-Men, aceitaram como verdade o que Amy e Uriel disseram, que foram as ações dos próprios Vingadores que trouxeram a ira dos Celestiais e a destruição do planeta, que nada pode ser feito. Os mutantes, libertados dos invólucros, nos quais eles estavam trancafiados na arca, acabaram por aceitar Amy e Uriel como seus salvadores e formaram um conselho muito parecido com o conselho que hoje existe em Krakoa para governar os mutantes no novo planeta que eles colonizaram. Enquanto isso, Destrutor e Vespa são caçados como subversivos que querem de todo jeito desfazer as conquistas dos mutantes. O problema é que mesmo com toda a tecnologia do Fera que os ajuda, o casal não consegue voltar no tempo porque existe um Diken de Tachyon ligado pelos gêmeos que impede viagens no tempo. Ele precisa ser desativado primeiro para que a viagem no tempo possa ocorrer.
O problema é que ele existe desde o período em que eles executaram o seu plano. Então, quando ele finalmente vai ser destruído, com a ajuda inclusive de Ciclope, que resolve acreditar em Destrutor e não prendê-lo quando a chance chega, Destrutor e Vespa não podem voltar no tempo porque a época em que a derrota do Esquadrão de Unidade aconteceu, o Dicking de Tachyons está ligado. Então não dá para voltar até lá. Porém, com ele desligado, eles podem receber a ajuda de Immortus, que foi quem, inclusive nos volumes passados, avisou os Vingadores da ameaça de Amy e Uriel. O problema é que quem atende ao chamado Destrutor não é Immortus, mas sua versão anterior, Kang, o Conquistador, que quer impedir os gêmeos. Kang chega com uma gama de vilões reunidos, de vários futuros alternativos não cumpridos com a destruição do planeta Terra, feita por Amy e Uriel. Mas mesmo assim ele não pode passar daquele ponto mais para o passado para ajudar o Esquadrão de Unidade. Todavia, um dos vilões que ele trouxe foi uma versão maligna de Psylocke, que nós conhecemos lá também no arco anterior lá da fabulosa X-Force, do mesmo autor desses fabulosos Vingadores aqui, o Rick Remender, de quem eu já falei para vocês. E essa versão da Psylocke pode, ao menos apesar do Dicking de Tachyons, enviar a mente dos membros do Esquadrão de Unidade, que ainda estão vivos nesse futuro, aos seus corpos no passado, para agirem diferente e assim derrotarem os gêmeos Uriel e Amy. Além de Destrutor e Vespa, a sua filha, pois eles passaram alguns anos nesse futuro e tiveram uma filha, a última humana viva daquela civilização, Wolverine, que foi mantido preso por Daken, que quer se vingar do pai, e Solaris, que também foi mantido preso e que queima constantemente Wolverine como parte da vingança de Daken, obrigado por uma máquina a qual os dois estão conectados. Com as mentes dos remanescentes da equipe de volta ao passado, o Esquadrão de Unidade age de maneira diferente, consegue derrotar os gêmeos Amy e Uriel, ao mesmo tempo que lutam diretamente contra Exeter. E aí a gente volta a uma cena que eu também citei naquele vídeo dos Celestiais, eu vou deixar ele nas telas finais para você poder conferir, é um vídeo recente nosso do canal Fator X, mas onde Destrutor ao lado de Kang lutam contra Exeter, o executor dos Celestiais, mas aí a gente vai descobrir que é tudo um plano de Kang, que ele inclusive permitiu que os gêmeos destruíssem o futuro do qual ele veio, para que chegassem àquele momento, para que tudo chegasse àquele momento. Porque é o momento que a armadura celestial é partida, que a energia em seu interior é liberada e Kang pretende absorvê-la. Só que Destrutor é capaz de absorver a energia cósmica, vai absorver a energia para si e se voltar contra Kang, para impedir dele se tornar onipotente. Infelizmente, Kang era naquele momento a única garantia de que Destrutor veria de novo sua filha Kate, filha dele, e da Vespa, que foi abduzida por Kang, uma vez que fazia parte da linha de tempo que não existiria mais a partir das mudanças dele, mas que Kang prometeu colocar em segurança quando tudo fosse desfeito. Lembre-se que só as mentes voltaram aos corpos, então Kate não tinha um corpo ao qual voltar quando o Esquadrão de Unidade voltou a mudar seus atos, então seu futuro deixaria de existir e Kang era a única chance de sobrevivência da criança. O problema é que ao trair Kang, Destrutor fica sem a filha. Rumo ao eixo. E aqui a equipe vai sofrer algumas das mudanças mais importantes. Porque entre o volume anterior e esse vai acontecer a morte de Wolverine, que foi nosso vídeo mais recente aqui do canal Fator X. Capitão América vai ficar velho de repente em seu título mensal, a exemplo do que já aconteceu com Nick Fury durante a saga Pecado original. Thor vai se tornar indigno de portar o martelo. E nisso nós temos ainda o Caveira Vermelha lá do primeiro arco, vivo, com o cérebro de Xavier, fundando aí seu primeiro campo de concentração nas ruínas de Genosha. Por fim, rumo ao eixo, alguns dos poucos membros remanescentes do Esquadrão de Unidade vão confrontar o Caveira Vermelha, junto inclusive com o Magneto, que estava já rastreando o Caveira Vermelha em seu próprio título mensal também lançado na fase Nova Marvel. As revistas do Magneto que você precisa para entender como ele chegou até Genosha também estão compiladas em Rumo ao Eixo, o encadernado que a Panini lançou de Fabulosos Vingadores. E é justamente Magneto, ao lado dos membros restantes do Esquadrão de Unidade, que vai matar o Caveira Vermelha, pelo menos aparentemente. O problema é que ao fazer isso, ele vai fazer vir à tona o Massacre, a entidade que Xavier já foi no passado e cujos resquícios estavam naquele cérebro que se fundiu ao cérebro do Caveira Vermelha, que o Caveira Vermelha fundiu ao próprio cérebro de propósito. E isso vai dar origem a uma nova versão da criatura, o Massacre Vermelho. A derrota do Massacre Vermelho, o confronto contra ele, vai se dar numa saga que não é dos Fabulosos Vingadores, mas sim um crossover entre X-Men e Vingadores chamado O Eixo. Durante essa saga O Eixo, a equipe vai ficar ainda mais desfalcada, porque pelo menos o Destrutor estava na equipe, apesar do falecimento de Wolverine, né? Sem o Capitão América, sem o Thor, mas alguns dos membros que faziam parte da equipe original ainda estavam ali. Vampira, apesar de ser uma só, está carregando parte da psique de Magno.
e os poderes dele, a exemplo do que já foi a relação da personagem com os poderes e a mente da Capitã Marvel, da Miss Marvel, né? Da Miss Marvel original, que era o Danvers atual, Capitã Marvel. E é durante o eixo que uma tentativa de inverter a índole do Massacre Vermelho para que ele possa parar de combater os heróis, feita ali misticamente pelos feiticeiros Doutor Destino, Doutor Estranho com a ajuda de mais alguns, que vai dar errado e fazer com que os heróis virem vilões e os vilões virem heróis. Ao final da saga, isso vai ser desfeito, mas não para duas pessoas que estão ali presentes. Destrutor, que vai ser mais um dos desfalques, pois vai passar a ser um vilão, situação que só vai ser revertida em um outro título, X-Men Blue, que a gente já citou aqui algumas vezes quando falamos do cânon do Destrutor, e que foi publicado pela Panini. E Dentes de Sabre, que vai inverter sua índole e se tornar um herói durante um tempo, inclusive vai figurar no próximo volume de Fabulosos Vingadores. E Fabulosos Vingadores Contra-Evolucionário vai nos apresentar uma nova equipe, uma nova versão da equipe com todos os desfalques que eu citei até agora. Então nós vamos ter um novo Capitão América Sam Wilson, no lugar de Steve Rogers. A equipe vai receber também o reforço de Mercúrio, que veio apoiar a irmã Feiticeira Escarlate, pois outra das coisas importantes que aconteceram durante a saga O Eixo foi a revelação de que Magneto não era o pai do casal de gêmeos. Inclusive, Contra-Evolucionário é dedicado à procura desses dois para saber quem é realmente seu pai, o que vai os levar até a Contra-Terra. O próprio Dente Sabre vai se incorporar à equipe, trazido por Vampira, para substituir Wolverine e ajudar essa formação a rastrear a própria Wanda, que foi procurar seu pai, deixando o resto da equipe. Visão, que está preocupado com sua ex-esposa, e o irmão Voodoo, um feiticeiro altamente capaz, que vai ajudá-los também a rastrear magicamente a Feiticeira Escarlate. E é nesse arco que a Feiticeira Escarlate vai descobrir que ela e Mercúrio são na verdade filhos dos próprios Maximoff, mas não daqueles que os criaram como se fossem seus pais, e sim da irmã de sua mãe adotiva, que era também uma bruxa, e isso vai ser desenvolvido melhor no título solo da Feiticeira Escarlate, que vai ser lançado a partir disso. Mas a partir de Contra-Evolucionário, também passa a ser acumulado que os poderes dos dois não são de origem mutante, mas sim graças a maquinações genéticas feitas pelo próprio Auto-Evolucionário, que vai ser o grande vilão desse arco. E alguns de seus membros figurariam no especial A Ira de Ultron, mas ali você vai poder, nesse encadernado, encontrar Dente Sabre, Visão e outros membros do Esquadrão de Unidade, misturados a outras formações dos Vingadores, tentando deter Ultron uma última vez. Essa formação dos Fabulosos Vingadores ainda teria alguns números publicados em português, mas não encadernados até agora sob o selo Nova Marvel nessa coleção de capa branca, mas você encontraria eles na própria revista dos Vingadores que a Panini publicou. E esse foi nosso resumo dessa formação dos Vingadores tão especial que envolvia os mutantes e que eu considero também uma equipe mutante. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, esse é aquele momento. Curta, compartilhe o vídeo, nos ajude. O canal Fator X volta em breve com mais material relacionado aos mutantes. E tudo que você quiser sobre os mutantes, deixa aqui nos comentários que a gente traz para você. Então, até lá!